Capítulo 2, parte 3. Tracy fez um café e deixou esfriar, enquanto continuava sentada no escuro. Queria desesperadamente telefonar para Charles e contar-lhe o que acontecera, tê-lo a seu lado. Olhou para o relógio da cozinha. Eram 3:30 da madrugada. Não o acordaria. Ligaria para ele de Nova Orleans. Especulou se aquilo afetaria os planos de casamento. E no mesmo instante, sentiu-se culpada pelo pensamento. Como podia pensar em si mesma num momento como aquele? O tenente Miller dissera: "Quando chegar aqui, pegue um táxi e venha direto para a chefatura da polícia." Por que a chefatura da polícia? O que acontecera? Parada no apinhado aeroporto de Nova Orleans, esperando por sua mala, cercada por viajantes impacientes a se empurrarem, Tracy sentia-se sufocada. Tentou chegar mais perto do carrossel de bagagem, mas ninguém lhe dava passagem. Estava ficando cada vez mais nervosa, receando o que teria de enfrentar dali a pouco. Empenhava-se em dizer a si mesma que tudo não passava de um equívoco, mas as palavras ressoavam em sua cabeça. "Infelizmente tenho uma má notícia a lhe dar. Ela está morta, senhorita Whitney. Detesto ter de lhe dar a notícia assim." Depois que finalmente pegou a mala, Tracy embarcou num táxi e repetiu o endereço que o tenente lhe fornecera. "South Broad Street, 715, por favor." O motorista sorriu-lhe pelo espelho retrovisor. "Uma encrenca, hein?" Nada de conversa, não agora. A mente de Tracy estava dominada demais pelo turbilhão. O táxi seguiu para leste, pela Lake Pontchartrain Causeway. O motorista puxou conversa. "Veio aqui para a grande festa, moça?" Tracy não tinha a menor ideia do que ele estava falando, mas pensou: "Não, vim aqui para a morte." Ela estava consciente do zumbido da voz do motorista, mas não escutava as palavras, sentada muito rígida, alheia ao ambiente familiar por que passava. Foi somente quando se aproximaram do bairro francês que Tracy tornou-se consciente do crescente barulho. Era o som de uma multidão enlouquecida, amotinados berrando alguma antiga litania frenética. "Só dá para trazê-la até aqui", informou o motorista. Foi nesse instante que Tracy levantou os olhos e viu. Era uma visão incrível. Havia centenas de milhares de pessoas gritando, usando máscaras, fantasias de dragões e crocodilos, de deuses pagãos, povoando as ruas e calçadas à frente, com uma cacofonia de som desvairada. Era uma explosão insana de corpos, música e dança. "É melhor saltar antes que eles virem o meu táxi", advertiu o motorista. "Esse maldito Mardi Gras." Mas é claro, era fevereiro, o momento em que toda a cidade celebrava o início da quaresma, fazendo o seu carnaval. Tracy saltou do táxi e parou por um instante junto ao meio-fio com a mala na mão. E no momento seguinte foi envolvida pela multidão a gritar e dançar. Era obsceno, um sabá de feiticeiras, 1 milhão de fúrias, comemorando a morte de sua mãe. A mala foi arrancada da mão de Tracy e desapareceu. Ela foi agarrada e beijada por um homem gordo com uma máscara de demônio. Um servo apertou-lhe os seios e um panda gigante agarrou-a por trás e levantou-a. Tracy tentou se desvencilhar e fugir dali, mas era impossível. Estava cercada, acuada, uma parte da celebração de canto e dança. Foi se deslocando com a multidão frenética, as lágrimas escorrendo pelas faces. Não havia escapatória, encontrava-se à beira da histeria, quando finalmente conseguiu se livrar e fugir para uma rua mais sossegada. Ficou parada por um longo tempo encostada num lampião, respirando fundo, lentamente recuperando o controle de si mesma, e depois encaminhou-se para a chefatura de polícia. O tenente Miller era um homem de meia idade, de expressão mortificada.
o rosto enrugado, parecendo genuinamente contrafeito no papel que tinha de desempenhar. Lamento não poder recebê-la no aeroporto, mas a cidade inteira enlouqueceu, disse ele. Examinamos as coisas de sua mãe e você foi a única que pudemos encontrar para a chamar. Por favor, tenente, conte-me o que aconteceu com minha mãe. Ela cometeu suicídio. Tracy sentiu um calafrio percorrer-lhe o corpo. Mas isso é impossível. Por que ela haveria de se matar? Ela tinha tudo para viver. A voz de Tracy era trêmula. Ela deixou um bilhete para você. O necrotério era frio, indiferente e aterrador. Tracy foi conduzida por um corredor comprido e branco até uma sala grande, asséptica e vazia. E subitamente compreendeu que a sala não se achava vazia. Estava povoada pelos mortos, pela sua morta. Um atendente de jaleco branco aproximou-se de uma parede, estendeu a mão para uma alça e puxou uma gaveta enorme. Quer dar uma olhada? Não quero ver o corpo vazio e sem vida estendido nessa caixa. Ela queria sair dali, queria voltar algumas horas no tempo, quando o alarme de incêndio soava. E que seja um incêndio de verdade, não o telefone, não minha mãe morta. Tracy adiantou-se, lentamente, cada passo um grito interior. E depois estava olhando para o corpo inanimado que a gerara, alimentara, rira com ela e a amara. Ela inclinou-se e beijou o rosto da mãe. O rosto estava frio e flexível. Oh, mamãe! Sussurrou Tracy. Por quê? Por que você fez isso? Temos de efetuar uma autópsia, disse o atendente. É a lei estadual nos casos de suicídio. O bilhete que Doris Whitney deixara não oferecia qualquer resposta. Minha querida Tracy, perdoe-me, por favor. Fracassei e não podia suportar ser um fardo para você. Esta é a melhor solução. Eu a amo muito. Mamãe. O bilhete era tão inanimado e desprovido de sentido quanto o corpo que se achava na gaveta. Tracy tomou as providências para o enterro naquela tarde. Depois pegou um táxi para a casa da família. À distância, podia ouvir o rugido dos folhões do Mar de Grasse, como alguma celebração estranha e lúgubre. A residência dos Whitneys era uma casa vitoriana no Gardens District, na área residencial conhecida como Uptown. Como a maioria das residências de Nova Orleans, era construída em madeira e não tinha porão, pois o lugar situava-se abaixo do nível do mar. Tracy crescera naquela casa, que estava povoada por recordações agradáveis e afetuosas. Ela não estivera em casa no ano anterior. Quando o táxi diminuiu, a fim de parar diante do prédio, ela ficou chocada com o cartaz grande que avistou no gramado. À venda, Companhia Imobiliária de Nova Orleans. Era impossível. Nunca venderei esta casa, a mamãe dissera muitas vezes. Fomos muito felizes aqui. Dominada por um medo insólito e irracional, Tracy passou por uma enorme magnólia, encaminhando-se para a porta da frente. Ganhara a chave de casa quando estava na 7ª série e a carregava desde então como um talismã, uma lembrança do refúgio que sempre estaria ali, à sua espera. Ela abriu a porta e entrou. Parou prontamente aturdida. Os cômodos estavam inteiramente vazios, desprovidos de móveis. Todas as peças antigas e bonitas haviam desaparecido. A casa era como uma casca vazia, abandonada pelas pessoas que outrora a ocupavam. Tracy correu de um cômodo para outro com uma incredulidade crescente. Era como se tivesse ocorrido um desastre repentino. Subiu apressadamente e parou na porta do quarto que ocupara durante a maior parte de sua vida. O quarto a fitava, frio e vazio. Oh, Deus, que pode ter acontecido? Tracy ouviu a campainha da porta da frente e desceu a escada para atender como se estivesse em transe. Otto Schmidt estava parado na porta.
capataz da Whitney Automotive Parts Company era um homem idoso, o rosto todo enrugado, um corpo muito magro, em que se destacava a barriga de cerveja. Uma tonsura de cabelos brancos emoldurava o crânio. Acabei de receber a notícia, Tracy, disse ele, com um forte sotaque alemão. Eu não sei como lhe dizer o quanto lamento. Tracy segurou-lhe as mãos. Otto, não sabe como estou feliz em vê-lo. Mas entre. Ela levou-o para a vazia sala de estar. Lamento que não haja lugar para sentar. Importa-se de sentar no chão? Claro que não. Sentaram-se de frente um para o outro, os olhos aturdidos pela dor. Otto Schmidt fora empregado da companhia por tanto tempo quanto Tracy podia se lembrar. Ela sabia o quanto o pai dependia dele. Quando a mãe herdara a companhia, Schmidt continuara para dirigi-la. Não entendo o que está acontecendo, Otto. A polícia diz que mamãe cometeu suicídio, mas você sabe muito bem que não havia motivo para ela se matar. Um pensamento súbito ocorreu-lhe. Ela não estava doente, não é mesmo? Ela não tinha alguma doença terrível? Não, não foi isso. Ele desviou os olhos, contrafeito, alguma coisa em suspense nas suas palavras. Tracy disse lentamente, você sabe o que foi. Ele fitou-a com os olhos azuis, remelentos. Sua mãe não lhe contou o que vinha acontecendo ultimamente. Não queria preocupá-la. Tracy franziu o rosto. Não queria me preocupar com o quê? Continue, por favor. As mãos calejadas de Otto Schmidt se abriram e fecharam. Já ouviu falar de um homem chamado Joe Romano? Joe Romano? Não, por quê? Otto Schmidt piscou os olhos. Romano procurou sua mãe há 6 meses e disse que queria comprar a companhia. Ela respondeu que não estava interessada em vender. Mas ele ofereceu 10 vezes mais do que a companhia valia e ela não pôde recusar. Ficou muito animada. Investiria todo o dinheiro em aplicações seguras, que proporcionariam uma receita de que vocês duas poderiam viver confortavelmente pelo resto de suas vidas. Tencionava fazer-lhe uma surpresa. Fiquei muito satisfeito por ela. Há 3 anos que eu estava querendo me aposentar, mas não podia deixar a senhora Doris sozinha, não é mesmo? Esse Romano... Otto pronunciou a palavra com uma fúria evidente. Esse Romano deu a ela uma pequena entrada. O dinheiro grande, o pagamento do saldo, deveria entrar no mês passado. Tracy disse impaciente. Continue, Otto, o que aconteceu? Assim que assumiu, Romano despediu todo mundo e trouxe seu próprio pessoal. E começou a depredar a companhia. Vendeu todos os bens e encomendou uma porção de equipamentos, vendendo tudo, mas não pagando. Os fornecedores não se preocuparam com o atraso no pagamento, porque pensavam que ainda estavam tratando com sua mãe. Quando finalmente começaram a pressionar sua mãe pelo pagamento, ela procurou Romano e exigiu que ele explicasse o que estava acontecendo. Ele disse que desistira da transação e estava lhe devolvendo a companhia. A esta altura, porém, a companhia já não valia mais nada, e ainda por cima sua mãe devia $500.000 que não tinha condições de pagar. Isso quase me matou, e a minha mulher, Tracy. Acompanhamos a luta de sua mãe para salvar a companhia, mas não havia jeito. Eles a forçaram à falência, tomaram-lhe tudo, a companhia, esta casa, até mesmo seu carro. Oh, Deus! Há mais. O promotor distrital comunicou à sua mãe que ia pedir um indiciamento por fraude, que ela se arriscava a uma sentença de prisão. Acho que foi nesse dia em que ela realmente morreu. Tracy fervilhava com uma onda de raiva impotente, mas tudo o que ela tinha de fazer era contar a verdade, explicar o que aquele homem lhe fez. O velho capataz sacudiu a cabeça. Joe Romano trabalha para um homem chamado Anthony Orsatti.
E Orsatti manda em Nova Orleans. Descobri tarde demais que Romano já tinha feito a mesma coisa com outras companhias. Mesmo que sua mãe o levasse aos tribunais, muitos anos se passariam antes que tudo ficasse esclarecido, e ela não tinha dinheiro para lutar contra ele. Por que ela não me disse nada? Era um brado de angústia, um brado pela angústia da mãe. Sua mãe era uma mulher orgulhosa, e o que você podia fazer? Não há nada que alguém possa fazer. Você está enganado, pensou Tracy furiosa. Quero falar com Joe Romano. Onde posso encontrá-lo? Schmidt disse incisivamente. Esqueça-o. Não faz ideia de como ele é poderoso. Onde ele mora, Otto? Ele tem uma casa perto de Jackson Square, mas não adiantará ir até lá, Tracy. Tracy não respondeu. Estava dominada por uma emoção que lhe era totalmente desconhecida, o ódio. Joe Romano pagará pela morte de minha mãe, jurou Tracy para si mesma.